Bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Performance para Resultados. Esse é o podcast da Metris. Meu nome é Cristiano, sou fundador da Metris. A gente é uma assessoria de marketing e foco em vendas, principalmente vendas pela internet. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada, então nosso 7º episódio. E hoje a gente trouxe um convidado aí muito especial, que a gente já conhece a empresa, a marca há bastante tempo aí. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos. E, Dani, seja muito bem-vindo. É o Daniel Bosley, ele é cofundador da Semplo, que é uma marca, e acredito que muita gente já conhece, já tenha visto, seja os anúncios ou em alguma loja física, em alguma loja no shopping, a loja deles. E a gente vai contar toda a história. Então, Dani, seja muito bem-vindo ao podcast. E queria que você se apresentasse rapidamente aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre quem que é o Daniel, quem que é a Semplo e um pouquinho da história ali no início. Perfeito. Obrigado, Cris, pelo convite. Meu nome é Daniel Bosley, eu sou cofundador da Semplo. Trabalhei sempre a minha vida inteira na área administrativa e há 12 anos a gente iniciou a marca, né? A gente é de Farroupilha, então iniciamos a marca tentando vender em multimarcas, depois fomos para online, hoje a gente tem loja física, então tem bastante coisa aí que aconteceu ao longo desse tempo. E hoje eu sou responsável pela parte administrativa e comercial da marca. E também toco a parte de marketing de performance. Perfeito, perfeito. Show de bola. Então, já entrando no assunto, né? A Semplo é uma marca aí. Eu sou bastante fã aí há bastante tempo, sou cliente, já ganhei presente e tudo mais. Conheço bastante. Mas apresentando a Semplo pro pessoal que está em casa, né? Talvez nunca ouviu falar. Como é que nasceu a Semplo? Se tu puder contar a história do início ali. Legal. A marca ela nasceu a partir de uma viagem do meu sócio, que é o Rafael Schneider. Ele é designer gráfico e designer de produto. E fazendo uma viagem de pesquisa, onde numa outra empresa que ele trabalhava, ele ia entrando em várias lojas de grife, assim, para fazer essas pesquisas. E na percepção dele, olhando o estilo dele Brasil, assim, ele considerava que ele se vestia bem, né? Então, entrando nessas lojas, ele acabou percebendo que as pessoas que lá se vestiam bem não tinha nada a ver com a linguagem que ele tinha aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, ali deu um clique nele para daqui a pouco buscar construir uma marca que pudesse transmitir esse lado contemporâneo, que as pessoas já estavam começando a se vestir com peças sem logotipia, com pouca cor, com um corte mais moderno, só que também, ao mesmo tempo, tivesse um pouco de bossa, assim, algum despojamento que tivesse que remetesse ao Brasil, assim. Então, a partir dessa viagem, ele voltou, ficou alguns meses na empresa dele e, enfim, resolveu querer empreender e construir algo que tivesse realmente um DNA, uma identidade. E aí, nesse período, eu estava morando na Austrália, estava fazendo um intercâmbio lá, e aí ele precisava de alguém para cuidar da parte administrativa. E assim nasceu a Semplo, né? Então, a partir de uma experiência dele, de se sentir mal na forma como ele se vestia e daqui a pouco também não ver marca brasileira com essa linguagem fazendo isso, né? Sim, bem legal. E teve um produto, uma linha de produtos que foi o que começou de fato a marca? Como é que foi o primeiro produto? Que problema, digamos assim, vocês resolveram no início? A gente sempre enxergou a moda masculina muito com uma questão de logotipia, assim, né? Então, normalmente as marcas, elas nasciam e como aqui não é tradicional o homem olhar para a moda como algo no dia a dia, ele prefere ser muito mais prático e colocar uma roupa que ele já se sinta bem, mas que não precisa pensar muito. A gente via muito que as marcas, elas tinham, não tinham tanto um cuidado estético, né? E tinha muita questão do logo. Então, se essa marca já era conhecida, a pessoa comprava essa marca a partir do logo e ela ficava tranquila em relação àquilo. Mas ela não olhava para aquilo como se fosse uma identidade, uma expressão de uma identidade dela, por exemplo. Sim. Né? Então, o que a gente viu? Pegando o background dele, que era de tricô,
né? Então, a Sim, gente está numa região que vende muita malha. Então, os primeiros 2 produtos foram tricô, malharia, que não é um produto tão simples de fazer, sim, né? E não tem praticamente marcas masculinas que trabalham com foco em tricô. E camiseta, que eu acho que toda marca também começa com camiseta. Então, a gente focou em 2 itens que um era extremamente simples de produzir, que era a camiseta, e o outro era um pouco mais complexo, mas que ele já tinha know-how porque era o background dele, né? Então, a sim. gente começou com essas duas categorias. Legal, bem legal. E aí, no início, como canal de vendas, vocês começaram já vendendo para o cliente final, vendendo por e-commerce? Como é que foi a questão de vendas, né? Olhando para o início da empresa, modelo de negócio, a gente imaginava muito abrir a empresa, olhando para onde a gente conseguisse construir algo que tivesse um investimento baixo, um potencial de escala, né? E aí a gente se espelhou muito no modelo de negócio da Reserva. Na época era Sim, uma das principais marcas que tinha, a gente está falando aí de 2013, 2014, né? Então, o que era o modelo de negócio deles? Eles começaram escalando via multimarca. Então, tu construía coleções, tinha representantes, vendia para lojistas, né? 2 coleções no ano. Ganhava capilaridade com essas vendas, ganhava alcance, ganhava volume, ganhava receita. E a partir desse momento, aí tu começava a pensar no canal próprio. Então, a gente pensou, bom, para ter esse modelo de negócio, então a gente precisa desenvolver coleções, 2 coleções no ano, achar representante, entrar nas lojas, ganhar escala nessas multimarcas, no sim. caso, no atacado. E a partir dali, a gente, com esse capital, depois vai para um canal próprio. Então, a gente ficou nesse modelo de negócio, eu acho que mais ou menos por 6 anos, assim. Então, era um teste de construir coleção, testar representante no Rio Grande do Sul. Uhum. Via se acontecia. Sim, Ah, não acontecia, então vamos para Santa Catarina, vamos para Rio de Janeiro, vamos para Espírito Santo. Enfim, a gente sim, fizemos diversos testes. Eu também era, no início, pegava a mala e ia visitar clientes aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para tentar abrir loja. Então, foi um processo ali que a gente tentou inicialmente eh, iniciar a nossa escala através de multimarcas, né? E aí a gente teve diversas dificuldades aí, eu acho que estava também já no movimento onde a multimarca estava indo, esse movimento do varejo já estava indo para monomarca. Então, antigamente não tinha muita loja de marca própria nesse período quando a gente começou. Mas a partir de 2 anos, as marcas começaram a também ter as lojas próprias, e não só sim. em capitais, mas no interior também. Então, o movimento de multimarca era muito forte no interior, acabou perdendo força, e aí, enfim, ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais complexo, assim, né? Legal, legal. Eu já trabalhei também com moda diversas vezes, a gente continua trabalhando com moda, né? Mas queria entender também quando que vocês perceberam, assim, que conseguiram validar, né? Porque, digamos assim, nosso podcast aqui, geralmente a gente fala com um pequeno e médio empresário, ou é o cara que tem uma ideia e quer validar, ou ele já está em alguma empresa e está, de certa forma, querendo fazer diferente, empreendendo dentro de outras empresas, né? Ah, e do meu ponto de vista, digamos assim, de empreendedor, né? Você vai testando várias coisas até que tem alguma coisa que dá uma virada assim, pô, isso aqui funcionou muito mais do que outras coisas, né? Então, vocês têm algo que aconteceu, ou alguma coleção, que aconteceu uma virada assim de resultado? O que fez vocês nesse momento assim entender, pô, naqueles primeiros meses, anos ali foi bem difícil, mas teve algum salto assim em algum momento de alguma ação que vocês tiveram para crescer? Ou foi uma construção de várias pequenas coisas? Eu acho que foi uma construção, assim, mas talvez tentando responder um ponto de virada, assim. Esses 6 anos no atacado nos serviu para evoluir muito como marca, como conceito de marca, como produto, como identidade visual, né? Como categoria de produto, porque tu precisava ter cada vez mais categorias, mas não nos ajudou a desenvolver muito a questão comercial e de escala. Né? Então a gente já tinha uma imagem forte, mas a gente não tinha um peso de ter alcance de marca, de já estar em muitos lugares, enfim. E aí o que aconteceu? A gente começou a perceber isso a partir, sei lá, 4 anos que a gente ficou testando, porque tem muito quando tu começa a empreender que o ponto é o seguinte:
quanto que as coisas não estão acontecendo porque tu não testou o suficiente ou porque tu tá no caminho errado, né? Então, a gente vive com esse dilema, né, constantemente, mas eu acho que a gente esperou, porque assim, ó, quando a gente fala em atacado, a gente precisa fazer 2 coleções por ano, né? Então, tu se prepara 6 meses para aquela coleção. Então, não é algo que tu, no mês seguinte, tu já ajusta. E aí, Sim. tem N motivos no início que podem fazer a coisa não acontecer. Às vezes poderia ser produto, às vezes poderia ser pouco produto, às vezes poderia ser pouca categoria, às Sim. vezes poderia ser representante errado. Tinha É. várias questões ah, que influenciavam que a gente tentava ajustar para a próxima. E quando a gente começou a perceber que não ia dar certo esse caminho, até porque, trazendo até um pouco quem trabalha com atacado, que assim, tu tem 2 consumidores, o consumidor final, que é a pessoa que é cliente da loja, e tu tem o comprador da loja. Então, tu precisa agradar os dois no final. Sim. Só que, às vezes, esses dois são completamente diferentes, no caso. Então, a gente começou a perceber que a gente estava adaptando a marca ao comprador da loja, não ao consumidor final. E isso está fazendo a gente perder a identidade. Sim. Só que aí a gente conseguia vender para a marca, para a loja, porém às vezes faltava aquela identidade que a gente queria com o consumidor final. E quando a gente percebeu isso, começou aquele processo de migração de, bom, se não vai rolar no atacado, como é que tu vai para o canal direto, que seria o outro caminho. E aí veio a pandemia, né? Então, nesse momento de pandemia foi quando a gente passou a borracha, porque tipo, é como aquela questão de queimar a ponte, assim, né? Tu fica Sim. dando um passo em cada lado. E aí a gente estava indo um pouco no digital, só que tu não queria abrir mão das multimarcas, e quando veio a pandemia, foram suspensos todos os pedidos, por exemplo. Então foi um momento que, bom, ou a gente decola no digital, ou não existe mais a empresa, assim, né? E aí foi quando a gente foi para o digital, e aí percebeu que quando a gente focou no digital, e aí remodelou o negócio pro digital, e começou a ver pedido entrando de uma forma, enfim, em volume, Consistente, assim. consistente, aí a gente percebeu que a gente tinha achado o nosso caminho, assim, né? Sim. Olhando de fora, né? Eu conheço a marca de vocês há um bom tempo, mas eu tenho algo que eu lembro bastante, né? Em 2016, 2017, se não me engano, eu trabalhava numa multinacional que detentora aí da Fila, da Umbro, né? No grupo DAS. E aí, eu ia, como eu cuidava da parte do e-commerce, eu viajava a São Paulo lá para ir nos eventos lá de apresentação das coleções. E a gente tinha designers aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de diversos lugares e tudo mais. Aí teve uma coleção lá que a Fila também se reposicionou nessa época no Brasil. E a gente estava tentando entrar mais no estilo de vida, no dia a dia, assim, das pessoas. Porque ela era bastante forte em esporte, mas no lifestyle, assim, ainda deixava a desejar, não tinha produto, né? E aí, eu, conversando com dessas pessoas lá em São Paulo, o cara falou assim, pô, olha essa marca aqui, ó, no Instagram. Daí eu fui assim, pô, mas é a Simpla, é lá da minha cidade, né? Tipo, daí olha como que é pequeno o mundo, né? Eu Sim. tava lá em São Paulo com um cara que eu nunca tinha visto na vida, que ele era do segmento de moda, de lifestyle e tal, e de uma multinacional, e eles tinham vocês como referência. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, é, implementar essas ideias no dia a dia, na prática, no conteúdo, ter uma identidade forte, acaba despertando o desejo, o interesse de pessoas que conseguem bater o olho ali e entender que aquilo ali é diferente. E daí, quando você estava falando ali que vocês estavam tentando se adaptar ao lojista, isso aí é meio perigoso, né? Porque você acaba perdendo identidade porque o lojista tenta comprar algo que ele já sabe que vai vender, né? E aí Uhum. você vai adaptando a tua marca a uma coisa que é o que todo mundo faz, né? Exato. Mas quando você tava falando, eu me lembrei dessa história aí, que eu disse, pô, ó, o cara lá em São Paulo lembrando de uma marca, enfim, né? Mas bem legal. E que bom, né? Eu acho que o digital tá aí pra ajudar bastante, né? Então o cara descobriu vocês pelo Instagram, Sim. provavelmente, e depois virou uma referência aí, bem legal. É, E nessa época a gente não estava nem trabalhando digital forte, né? é, Então, essa época ainda a gente estava em multimarcas, né? Nesse sim. período, a gente ganhou um prêmio em 2017 como Revelação da Moda Masculina Brasileira. Tiveram 250 empresas, a gente ficou em primeiro. E eram marcas com até 5 anos.
Então a gente ficou numa imersão lá dentro da reserva durante 6 meses, né? A gente ia uma vez por mês para lá, tinha mentoria com todo mundo e depois tinha uma parceria com a GQ também, com a revista. Então foi uma experiência legal, isso aí nos deu um alcance Sim. também como marca, né? Porque teve uma divulgação assim. Mas ainda nesse momento a gente não estava com foco no online. O foco Sim. ainda não, vamos escalar em multimarca, porque daqui a pouco ainda falta alguma coisa de evolução nossa no produto para isso dar certo. E às vezes, enfim, a gente insiste até que, sei lá, acho que foi 2018 que a gente percebeu, mas daí como é que tu vira? Por mais que a gente fosse um barco pequeno, também era difícil virar esse Sim, sim. barco pequeno, né? Né? Não era É, fácil. Então, veio a pandemia para literalmente nos forçar e que bom força. que deu tudo certo, né? Não, bem legal. E a pandemia eu acho que foi algo que meio que todo mundo se redescobriu, digamos assim, né? Uhum, Eu uhum. também eu lembro que, por exemplo, na empresa lá a gente fazia eventos presenciais, né? E a gente tinha feito uns 3 ou 4 eventos presenciais e a gente estava se preparando para fazer um grande evento presencial. E foi bem no mês que deu a pandemia. Eu disse, pô, já tinha convite, já tinha tudo planejado, investido, sala maior, um monte de coisa, e putz, vamos ter que voltar tudo atrás, né? Então já tinha contratado mais gente para ir para uma sala maior, enfim, tivemos que reorganizar tudo e hoje nós também, a gente é 80% digital, digamos assim, foi por causa disso, né? Que a pandemia meio que nos obrigou a trabalhar de casa e a gente começou a contratar pessoas à distância e a gente viu que funcionava. E agora, hoje, a gente tem gente do Brasil inteiro, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Pernambuco, enfim, gente do país inteiro. E para nós abriu uma oportunidade que é, pô, contratar um designer de São Paulo que já trabalhou com, sei lá, XP. Uhum. Que antes a gente ficava só no local aqui, isso não ia acontecer, né? Então, também, para quem soube aproveitar, né, gerou oportunidades, né? Isso é bacana. E agora indo para o próximo bloco, digamos assim, de conversas aqui, é sobre o marketing que funciona, né? Então, bem dizer assim, a gente já contou um pouco do passado, da história, e agora vamos entrar mais no presente aqui, no dia a dia da marca, né? Então, hoje, o que vocês fazem no marketing que vocês veem, assim, que de fato funciona, né? Depois dessa migração, digamos, dos canais offline para os digitais, né? Como é que vocês organizam uma estratégia? Se tem uma estratégia por ano, por coleção, quantas coleções? Como é que funciona o marketing de vocês hoje em dia? Tá. A partir do momento que a gente foi para o digital, e a gente passou a borracha na loja física, né? No atacado, no caso, a gente também remodelou o nosso modelo de negócio. Então, antes a gente fazia 2 coleções por ano, né? E aí eram 2 grandes lançamentos. Tu lançava inverno e verão, e aí iriam todas as peças. Quando a gente virou digital, não tinha mais essa necessidade de ter 2 grandes coleções. A gente podia fazer coleções menores, fazer lançamentos menores. E aí, o que que foi talvez o grande pulo ali que a gente deu, que para nós funcionou muito bem e a gente faz isso até hoje. A gente trocou esses 2 grandes lançamentos por lançamentos semanais. Então a gente começou a pensar as coleções, onde a gente desenvolvia a coleção de verão e inverno, sei lá, 30, 50 referências, mas lançava elas semanalmente. Então tu fazia as coleções, a gente faz as coleções, fotografa todas elas, todas as peças, porém vai produzindo conforme a semana. E aí, às vezes, tem referência que tem jogo de cor, enfim, e a gente tem como testar isso. E outra, também me dá a possibilidade de validar o produto, né? Então eu lanço, vejo como é que é a resposta, se respondeu bem, eu continuo com aquele produto, se respondeu mal, eu bloqueio ele, paro ele e, ao mesmo tempo, não lanço outra cor, né? Sim, Então, isso foi algo que a gente fez ali, que eu acho que poucas marcas fazem, que é buscar trazer o cliente de volta toda semana. Como é que tu faz isso? Se tu fizer 2 lançamentos, o que que tu tem para mostrar para ele no teu trimestre ali? Talvez um sim. sale, alguma coisa assim, né? Sim, Mas que novidade que tu tem ali? Senão ele vai sim, esperar a próxima coleção, né? E esse ponto de estar lançando o produto por semana, o que que a gente percebeu? A pessoa, ela gosta da novidade, né? A gente lança com desconto essa novidade e também faz com que ele volte a olhar produtos que muitas vezes ele não está precisando na hora que ele olhou. sim, Então, ele, sei lá, viu o lançamento essa semana. Se ele tem um lançamento daqui a 3 semanas, um mês que ele gostou, ele vai acabar muitas vezes olhando outra coisa sim.
que hoje, olhando, ele não está precisando, mas daqui a um mês ele pode estar precisando, né? Sim. Então, tu consegue reativar a recompra desse cliente, manter a retenção e, ao Sim. mesmo tempo, aumentar ticket desses lançamentos, né? Então, foi um formato que a gente, desde o início da pandemia, fez e que para nós deu muito certo, assim, né? Então, daí entra a comunicação de CRM, de e-mail, de WhatsApp, enfim, né? Sim. Para reter quem já é cliente, principalmente, né? Exato, para buscar essa retenção e, claro, cada vez mais em função do custo da mídia, está aumentando, mas como é que tu consegue ter uma comunicação com esse cliente sem precisar tá dependente de dar desconto? Que eu acho que É. também esse é um outro desafio, assim, né? Então, vou resgatar esse cliente com cupom, alguma coisa assim. Pô, o cara vai ficar sempre Sim. refém desse Do cupom, cupom. né? Então, a gente nunca Sim. quis entrar nesse jogo, né? Por mais que comercialmente, no curto prazo, isso seja interessante, no longo prazo, tu só vende com cupom. Porque a pessoa não É. vai mais comprar 100, porque ela É. sabe que o modelo de negócio é esse. Sim. Então, isso foi um cuidado que a gente sempre teve, né? De como tu cria um relacionamento com os teus clientes sem ser na base de um preço, de uma, Sim. né, e tal. Então, claro, tu tem esse desconto no lançamento que a gente acaba colocando como oportunidade, mas tu não fica colocando esse produto em sale depois. Se a Sim. pessoa quiser, são esses 2 dias, né? E Sim. aí, para nós tem funcionado super bem, né? E tem também a questão de produção, né? Porque, que nem eu tava falando, eu trabalho com moda e calçados há bastante tempo, e aí tem esse modelo de negócio que é comprar e vender o produto, digamos assim, o varejo, né? E o principal problema disso, no digital é a quebra de grade, né? Então, assim, digamos que você compre o calçado feminino do 33 ao 40. Aí vendeu do 5 ao 7 e daí fica só aqueles produtos que giram pouco. Uhum, Então, daí você fica com um estoque daquilo que não gira, aí tem que promocionar, e daí o cliente fica. Quem comprou com o preço cheio fica achando ruim porque agora baixou o preço, e daí fica uhum, aquela confusão, né? De gestão de comunicação, de oferta, de reter o cliente, daí a cliente que comprou acha que agora tá com desconto, e daí ela fica, digamos assim, descontente com a marca, né? Então, eu acho que esse modelo de fazer, digamos. eh, Porque assim, quando você falava, eu lembrei da indústria da música também, né? Antigamente se fazia um CD e se vendia 20 músicas ou 15 músicas uhum, e era um lançamento por ano de um disco. E depois os artistas que começaram mais numa fase digital, eles lançam uma música por mês. Então você consegue, digamos, empacotar aquele lançamento, aquela música, fazer com que as pessoas, que retenha as pessoas mais, porque elas vão escutar coisas novas e acaba sempre tendo uma novidade, algo para comunicar, né? Então, quando você tava falando, eu me lembrei de outro segmento que faz mais ou menos a mesma coisa e funciona muito, né? Pegar, assim, os cases, uma A Anitta, Anitta, uma... acho que ela foi a que mais. Enfim, E eu acho que tem um ponto também de conteúdo que, como tu faz o lançamento, tu consegue concentrar o teu conteúdo daquela semana num produto específico que não tem ainda. Na semana sim, seguinte, tu concentra em outro. Então, sim, tu também tem essa questão de cuidar para não estar sendo repetitivo. Então, eu acho que o modelo como um todo, ele acaba tentando não cansar assim o cliente na questão de sim, conteúdo e ao mesmo tempo levando alguma coisa diferente para ele, né, como junto com uma oportunidade. E essa questão de desconto se comprar um lançamento e comprou cedo, a pessoa tem, sim, mas se ela for comprar depois, não tem. Que é sim, diferente de tu lançar com o preço cheio e depois tu queimar depois, que sim, isso que cria a experiência negativa, né? é, legal. E daí, dos canais de vendas que vocês têm hoje, vocês vendem pelo e-commerce, então, depois migraram para digamos, de forma mais pontual ali para o e-commerce, né? E que outros canais vocês têm de vendas? Vocês vendem ainda para distribuidores? Como é que funciona a estratégia como um todo, assim? Até voltando um pouco, a gente ficou muito tempo fazendo private label também, né? Então Sim, a gente desenvolvia para a empresa modelos, principalmente de tricô, e colocava a marca deles. Então ali não ajudava na questão Semplo, mas ajudava na Semplo marca, mas ajudava na sim, Semplo empresa, sim, como faturamento. Então a gente fez isso também até ali 2021, 2022, esse trabalho. Então foi um canal que nos ajudou muito a trabalhar com tranquilidade a marca enquanto ela não acontecia como marca, né? Ela ajudou a empresa a se sim, perpetuar nesse período que tu não estava conseguindo escalar como volume, entendi. né?
Então, o Private Label para nós foi algo que a gente acabou ajudando. Multimarcas a gente não tem, distribuidor também não. Então, agora, literalmente ficaram os canais. Marketplace também é um outro canal também que a gente trabalhou em alguns momentos. Trabalhamos com Shop Together. O único canal que funcionou para nós mesmo foi a Farfetch. Lá no início, que é um posicionamento de luxo, Sim. né? Então, a gente conseguiu entrar com marca independente, né? Tinha um movimento assim no início e funcionou muito bem. Mas todos os outros marketplaces que a gente entrou, e aí entramos desde esses de moda, entramos também em Canu e da Fit em algum momento Sim. também, né? Mas aí eu acho que quando tem um produto que tu tem um conceito de marca, a tua apresentação também precisa ser... Tudo precisa seguir uma mesma identidade, assim. Então, dentro do marketplace, se tu tá do lado de outras marcas que não têm esse cuidado, Sim. acaba se perdendo isso. E aí ele vai olhar preço por preço ali e não vai fazer É. sentido, né? Então, para nós nunca funcionou. Então, hoje é o digital e agora o canal offline, né? Com um varejo próprio, né? No caso, com a loja. Aí vocês têm a loja em Porto Alegre? A gente hoje atende, inclusive em Farroupilha, a gente começou um movimento, pós-pandemia, a gente mudou o escritório, e aí o escritório que a gente está hoje, a gente também construiu um ambiente onde a gente pudesse gerar o conteúdo para o digital, também se preparando para todo esse movimento. A gente atende lá por hora marcada, né? Legal. Então, é muito legal que... Tu falou dessa pessoa de São Paulo, né? As pessoas às vezes vêm Sim. para o Vale dos Vinhedos, vêm para Gramado. Pô, as pessoas fazem 60 quilômetros, 80 quilômetros para Sim. visitar a loja, né? Então é uma coisa surreal que tu constrói muito porque tu tem essa identidade forte, assim, essa Sim. conexão com alguns clientes, né? E aí a gente atende, normalmente o Rafa, hoje que é meu sócio que acaba ficando lá, é ele mesmo que... Né? A gente Sim. não tem um vendedor lá, né? O nosso Sim. escritório, com umas pessoas trabalhando no e-commerce, mas ele que atende por hora marcada, enfim, é uma experiência Sim. completamente diferente, que é em Farroupilha. Claro. E aí agora a gente abriu no Pontal Shopping. Aí é uma loja normal de Sim. varejo que tem 6 meses agora Sim. de operação, né? Mas imagina alguém que é fã da marca ser atendido por o cara que desenvolveu a peça da marca. Exato, Pô, é um exato. atendimento totalmente diferente, né? Exato, é muito legal, Não é? muito legal. É diferenciado, né? Legal. E aqui também, no podcast também, uma das coisas que eu gosto de falar e trazer são também os problemas, né? Porque, pô, empreender é resolver problema. E para quem tá bastante tempo aí empreendendo, sabe que, cara, as marcas crescem, os negócios acontecem, mas para eles acontecerem também aconteceu muitos perrengues ali no meio do caminho. Tu tem algo que vocês acharam que ia dar muito certo e deu muito errado? Ou algum aprendizado legal pra galera da audiência, digamos assim? Eu acho que eu vou trazer 2 pontos, assim. Um, eu acho que foi que talvez se fosse recomeçar, pensaria diferente. Quando a pessoa está pensando em empreender, eu acho que é pensar bem como é que ela vai constituir as peças ali da empresa, assim, né? Então, eu sou muito mais um olhar administrativo, né? Sistemático, assim. E o Rafa é muito olhar de produto, assim. Hoje a gente vê que se a gente tivesse alguém de marketing para contar toda a história que a gente tem, né? Seria a peça perfeita para fechar, eu digo esse marketing venda, né? Esse marketing Sim. pensado para contar a história para vender. Eu acho que isso teria feito um diferencial enorme, assim, no início, porque eu acho que a marca independente, enfim, essas marcas novas, elas têm muita história para contar que uma marca grande não tem, né? Então, tu precisa ter alguém que tem essa habilidade. Eu acho que isso faz toda a diferença para uma marca ser nova, se transformar numa marca que realmente deu certo, assim. Então, isso eu acho que eu olharia, né? Eu acho que um ponto daí falando já da empresa, a gente não conseguiu escalar no atacado, então eu acho que a gente calculou errado essa questão muito por ter posicionado a nossa marca olhando ela para posicionar do lado da Osklin, do lado da Reserva, do lado do Espírito Santo, só que com nem 1% do orçamento que eles tinham, né? Sim, Então sim. é algo que muitas vezes tu faz num desejo de acreditar que só o produto vai resolver, né? E precisa ter muito mais do que isso para te conseguir realmente escalar. Então eu acho que foi um pouco mal dimensionado isso, essa questão do atacado, e também a gente foi contra o movimento, né? Que era ela estava perdendo força e não estava ganhando tração, né? E eu acho que de aposta, a gente teve feminino também, né? Em um momento, a gente teve duas coleções, muito olhando para... Bom, o mercado masculino é um pouco mais complexo, tem menos concorrência, né? Legal, por esse motivo, mas
o homem também tem uma psicologia completamente diferente para consumir moda. E aí, pô, a mulher já tá muito mais aberta, né? E a gente tinha mulher que comprava e usava a nossa roupa. Tinha um movimento lá atrás que era sem gênero, coisas assim e tal. Sim. E a gente fez 2 coleções, a gente desfilou em São Paulo, né, na Casa de Criadores. Eu acho que foi uma experiência legal, assim, mas a gente não tinha experiência com moda feminina, né? Então, olha pelo lado de custo de desenvolvimento de coleção, sendo que é um homem que está desenvolvendo para mulher, tu não tem os detalhes de saber o que que a mulher olha. Então, acho que foi uma das apostas que a gente teve, que Sim. tinha o conceito um pouco definido, e daqui a pouco a gente achou que, pô, um conceito definido dentro de um mercado grande, daqui a pouco tu possa ter uma oportunidade, assim. Sim. E isso foi algo que a gente acabou testando e não deu certo. Acho que foi das apostas que não deram certo, assim. Legal, legal. É, porque o mercado de moda feminina é muito maior do que o masculino, né? Exato, exato. Na teoria fazia total sentido, né? Na prática, às vezes, não dá certo. Legal, legal. E agora indo aqui para a parte, digamos assim, do dia a dia, da operação, né? Como é que funciona a empresa hoje, né? Porque ah, uma das coisas que eu vejo nas empresas que dão certo é que elas têm uma cultura forte, né? Enfim, teu sócio e vocês já se conhecem há muitos anos, né? Mas vocês têm também todo o time que produz as peças. Como é que funciona para conseguir manter uma qualidade de produto, de comunicação, de estética? Tipo, como é que vocês organizam toda a parte assim de ah, comunicação interna, né? Como é que é a organização de vocês? Tá. Até acho que é uma história legal, a gente vai contar isso na marca agora, mas a gente começou e ficamos, acho que uns 6 ou 7 anos trabalhando numa garagem, assim. Então isso é uma coisa que quase ninguém. Não era algo que a gente divulgava, Sim, né? Muito porque o nosso olhar sempre foi tentar entregar o melhor produto possível. E para fazer isso, a gente precisava gastar o mínimo possível em outras coisas e focar em produto. A gente sempre acreditou no produto como alavanca de crescimento, assim. Então, a gente achou que a gente ia ficar na garagem, sei lá, 1, 2 anos, até escalar a marca, assim. A gente acabou ficando 6 ou 7 até se mudar pro escritório. Então, a gente sempre teve esse olhar de estética, de construção de estética e de construção de produto. Então, eu acho que isso é um dos core business da Semplo, e isso sempre ficou muito na mão do meu sócio, que é designer. Então, ele sempre viu a roupa não como algo fashion, mas como objeto de design. Então, a questão de acabamento, de qualidade de material, de construção de peça, de fazer releitura de coisas que eram clássicas, que estavam desatualizadas, como é que tu traz isso para o dia a dia, como é que traz conforto para peças que muitas vezes meio que hoje em dia a pessoa não usa mais, né? Porque ou sei lá, um terno, às vezes muito tradicional. Como é que tu desconstrói ele para a pessoa poder usar ele no dia a dia? Como é que tu faz com que a pessoa combine uma calça social com uma camiseta? Essas coisas assim. Então, tinha esse cuidado de fazer uma releitura estética para ficar dentro do conceito, mas um cuidado muito grande de questão de produto em si. E a gente conseguiu manter isso ao longo do tempo porque ficava na mão de um dos sócios, no caso, que era ele, sim, né? Então ele tinha esse cuidado e continua até hoje. E aí a outra parte de organização, a gente sempre prezou por ter essa estrutura enxuta, né? Então hoje a gente tem lá no escritório são 3 pessoas. Então a gente tem a estoquista, tem a pessoa do financeiro ali, assistente e tal. Então, e o resto de produção, a construção foi sendo feita ao longo do tempo, porque tu não acha mão de obra qualificada no momento que tu abre a empresa. Então, isso tu vai construindo ao longo do tempo e questões de matéria-prima, a mesma coisa. Então, isso também levou um tempo para a gente conseguir acertar a mão, né, e ter produto para bater de frente com qualquer marca. Mas a questão de produção, por exemplo, de mão de obra, de pessoas, toda a nossa produção é terceirizada. sim, Então, o desenvolvimento é feito dentro de questão de design de produto, mas daí modelagem, corte, costura e acabamento, aí são vários, sim, aí é uma rede de terceirizados e cada um é específico em uma coisa. Então, tem sim, a pessoa que só faz alfaiataria, tem a pessoa que só faz moletom e camiseta, tem a pessoa que só faz tricô. Então, a gente procurou buscar o melhor terceirizado para cada coisa, específico para conseguir entregar um produto de qualidade em cada categoria de produto que a gente viesse sim. a desenvolver. Então, eu acho que
Hoje, a estrutura lá, vamos falar, ficam em 5 pessoas, se falar eu Sim, e o Rafa, de escritório. Aí tem toda a rede de produção, que aí eu não saberia dizer quantas pessoas seriam, né? E aí tem a loja, que daí são 3 pessoas, né? Então a sim, estrutura sim. basicamente é essa. Bem legal, bem legal. Mas, mas o ponto importante é que precisa passar por um crivo ali de qualidade de fornecedores, né? Então, isso aí é um Total. negócio que hoje em dia é bem difícil também, né? Porque ah, você falou da mão de obra, né? Que é um negócio que está acontecendo no Brasil inteiro, enfim, né? Tá todo mundo Uhum. falando sobre isso, sobre ah, escassez de mão de obra qualificada para algumas determinadas situações, e quando você quer botar um produto no mercado que tem um diferencial de qualidade, isso é, cara, é bem difícil, né? É muito difícil. E assim, isso é construção de tempo. Sim, Porque, vamos supor, desenvolve um produto, passa por toda essa linha, depois tu tem que testar se a matéria-prima, por exemplo, trabalhando com roupa, se ela vai encolher, qual que vai ser o comportamento dela. Então, tem muito detalhe que tu precisa ir desenvolvendo e ir confirmando ao longo do tempo sim. que demora. E isso eu acho Uhum. que para construir marca, por isso que é difícil. Constrói a marca e ela já sai vendendo muito desde o início. Isso É, talvez seja até um pouco perigoso, porque tu sim, não sabe muito bem todos os detalhes que envolvem a operação. E não adianta, tu pode ter aí entrando para o trabalho de fotografia, né? Eu falei de mão de obra, né? De pessoas. Mas aí, olhando agora para a parte de conceito, mídia social, fotografia, também fica com o Rafa, que cuida para que o produto converse com a fotografia, que converse com o site, que converse com a identidade da embalagem, que sim, converse com a carta, que converse com... Enfim, tudo precisa conversar. Então, todo esse cuidado também, muitas vezes, tu pode ter uma fotografia muito boa, um editorial muito legal, só que uma embalagem muito legal, só que se a pessoa comprar uma vez e lavar aquele produto e não der certo, ela não vai mais comprar, sim, é. né? Então, eu acho que ter os sócios nas posições estratégicas, assim, que não tenha muita alteração de ter pessoas Sim, saindo e entrando ali, eu acho que é fundamental para te poder manter essa consistência ao longo do tempo. sim, e também descobrir os problemas rápido também, né? Porque os Uhum. problemas acontecem, mas, Uhum. pô, saber que o produto tá com problema, eu falo disso porque eu passei por isso lá digamos assim, trabalhei nessa multinacional aí, e um dos objetivos do e-commerce não era nem faturamento, era conhecimento sobre quem que era o cliente final e o que que ele fazia, o que que ele gostava, porque assim, dentro de uma empresa que no caso, trabalha com coleções, naquele método mais tradicional, digamos assim, o tempo entre você vender uma peça para o varejo e saber o que está funcionando, o que, que não está funcionando, leva, sei lá, mais de um ano. Sim, Se exato. você não tem um contato direto com o cliente final, cara, você, sendo bem sincero, joga muito tempo no lixo, porque você está trabalhando em cores, coleções e coisas que não estão funcionando, você não sabe o que, que vai funcionar, porque a comunicação entre o varejo para a indústria, no meio, às vezes tem um representante e não passa Uhum. toda a informação. Então, assim, você fica meio que produzindo no escuro. Exato. Então, o e-commerce, muitas vezes, para marca própria, para marca que vende direto para o consumidor, às vezes ele é algo estratégico para posicionamento, para comunicação, para relacionamento com quem já é cliente, e não necessariamente só o faturamento, lucrar um monte com direto para o consumidor, né? E outra coisa que eu me lembrei também é que tiveram marcas que começaram a tirar o pé de vender com experiência e começaram a cair também, né? Que é o caso aí que tá todo mundo falando que é a Nike, né? Que eles tentaram migrar para um modelo 100% direto para o consumidor, mas sem ter uma estrutura de varejo adequada, e acabou que a marca começou a perder espaço no varejo, começou a cair na bolsa de valores, tipo, aquela ah, tudo que é pensado numa marca e no varejo tem que ter a questão da experiência do cliente ali, né? Tem que ser bem pensado. Mas o ponto que eu queria trazer é que, assim, não é nada fácil fazer gestão de marca, né? Tipo, é um negócio mega complexo. As pessoas que vão comprar um produto ali, uma camiseta, uma calça, enfim, elas não têm noção de todas as etapas que passam até chegar o produto pronto ali na mão da pessoa. E às vezes ela olha assim, pô, mas tá caro.
Cara, tu não Uhum. tem noção de tudo que Exato, passou para chegar para exato. chegar nesse produto, nessa qualidade na tua mão, né? E eu acho que até, eu vou trazer um ponto, um contexto que eu acho que é legal. Tem um livro que é Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, né? Que é do fundador do Waze. E aí colocando o consumidor no centro da experiência e não a marca, né? E aí eu acho que entra um ponto que é difícil para a marca entender que às vezes ela precisa, não só como marca, mas como empresa, ela precisa resolver um problema que o consumidor tem e não que ela acha que o consumidor precisa fazer, né? E aí trazendo duas experiências que a gente teve recentemente muito ouvindo o consumidor, tá? Porque tu tem esse canal direto, só que ele só vai funcionar, a questão desse marketing direto, se tu conversar com ele. Porque senão tu vai só ter uma relação comercial com esse Sim, consumidor. E aí, em duas experiências, uma a gente acabou ouvindo muito de alguns consumidores que hoje a nossa roupa, ela procura fazer uma releitura do guarda-roupa masculino, né? Só deixando ele um pouco mais refinado para a pessoa usar no dia a dia. Mas boa parte das peças, quase todo homem que tem um pouco de cuidado estético, ele poderia usar, né? Não, a sim, gente não tem uma marca conceitual hoje, sim. né? E aí, ouvindo alguns feedbacks, as pessoas falavam, pô, legal, acho muito bonitas as peças, mas eu não consigo ver eu usando ou meu marido usando, né? E aí tu olhava para essas pessoas, elas estavam com peças muito parecidas das nossas. E aí a gente ficava pensando, mas qual que é o ponto que a pessoa está enxergando que ela não consegue usar, sendo que a nossa peça algumas peças são muito parecidas com o que ela está usando agora, né? E aí a gente fez um teste no e-commerce, por exemplo, que foi trocar as fotos que aparecia o modelo usando para foto em estilo, que é a foto do produto só, né? Sim, Só essa mudança nos dobrou a questão de acessos, que a pessoa saía da loja online e ia para uma página de produto e sim, acabou as outras métricas. Então, ouvindo o consumidor, a gente pensou, pô, tem algo que está afastando ele, pode ser a comunicação. Mas dentro da nossa comunicação, sem perder a identidade, o que a gente pode fazer de teste aqui que pode dar resultado? E aí, pô, vamos testar, botar o estilo que a pessoa vê o produto isolado e não botar a composição que talvez eu, o Rafa, a gente acha que a pessoa deveria usar. sim, E só essa mudança quase nos dobrou a taxa de conversão. sim, Então, quando tu começa a ter isso como cultura e como mentalidade, eu acho que te ajuda muito a ir construindo a empresa e guiando ela. Não significa que o sim. consumidor vai te dizer exatamente o que tu tem que fazer como empresário, mas acho que ele consegue te dar sinais de questões onde tu está errando e aonde tu precisa corrigir para ti cada vez mais poder ir crescendo e atendendo um número maior de pessoas, né? Ah, Então, só para pegar esse teu gancho sim, de, sim, de relacionamento com o cliente, que para nós foi recente, e foi uma coisa tão simples, sim. mas que fez muita diferença. É escutar, né? Exato, exato. Escutar é bem interessante. Legal, e agora indo pro próximo bloco aqui de... Esse é novidade, a primeira vez que a gente inclui aqui, né? Que é inteligência artificial. Legal. Cara, basicamente assim, né? A gente sabe que depois do lançamento aí do GPT, basicamente todo mundo tem acesso aí a uma inteligência artificial generativa no bolso aí, conversando e tudo mais, que ela é capaz de fazer coisas incríveis. Eu uso todo dia, enfim, diversas inteligências artificiais. Só que uma coisa que eu venho notando é que, assim, as pessoas não entenderam que a inteligência artificial é uma ferramenta para fazer algo, né? E aí eu queria entender de vocês, né? O que vocês estão usando, digamos assim, de inteligência artificial? O que que ela ajudou, o que que ela talvez atrapalhou no dia a dia de vocês? Mas só para entender, porque assim, ah, a gente acaba caindo no hype, né, das informações de internet, assim, Uhum. e todas as agências vão morrer. Todas vão morrer, todo mundo vai morrer, por causa que agora temos uma ferramenta que vai dominar tudo. Só que na prática, como eu lido com muito empresário e geralmente empresas pequenas e médias, esses caras, eles, de certa forma, eles têm um conhecimento técnico bacana, mas no dia a dia eles não estão com essa urgência, eles estão com 1 milhão de outras urgências, digamos assim, que são coisas mais básicas e que eles ainda não conseguiram resolver para chegar num nível de automatizar toda a empresa ou automatizar toda a publicidade, sei lá. E aí é algo que eu tenho bastante interesse de saber o que de fato já as empresas já estão usando de IA,
O que ajudou, o que talvez atrapalhou? Tá, o que a gente está usando, eu vou trazer 2 pontos. O que a gente já está usando na Semplo e o que eu estou usando também em outros negócios, questões assim que envolvem IA. Eu acho que tem um mantra que, para mim, ele é muito certeiro, que é no sentido, nunca foi tão fácil criar um produto e nunca foi tão difícil criar um negócio, né? Eu acho que a IA, ela veio para facilitar a questão de construir produtos que tempos atrás era muito caro. Então era muito difícil uma pessoa de negócio construir um produto, porque ela precisava de alguém de tecnologia muitas vezes para isso. Hoje ela tirou essa barreira. Então, se ela é uma pessoa de produto, de negócio, e ela tem uma visão muito clara de negócio, ela tem um diferencial muito à frente de um programador, né? Porque ela entende exatamente dos problemas que ela vive. Então, na Semplo, né? O que eu fiz com o IA? Eu reconstruí o nosso sistema de controle, né? Então, trazendo um exemplo de produção, por exemplo. A pessoa que hoje cuida, que é a assistente ali financeira, ela cuida de produção também. E dos desafios que a gente tinha era, como o nosso modelo de negócio é online e a gente lança um produto por semana e esse produto ele não sai de linha, a não ser que ele seja descontinuado porque não tem mais essa matéria-prima no mercado, ou porque a gente entende que ele não faz mais sentido por um motivo ou por outro, esse produto ele fica por 1, 2, 3 anos. Então, tu precisa olhar, não produção de produto novo, mas tu precisa ficar olhando reposição desse produto. E aí, como é que tu analisa quanto que tu precisa repor, qual que é a tua taxa de cobertura, para quanto tempo, né? E aí, tu tem as questões de tamanho e tal. Então, através criando esse modelo de gestão, eu automatizei todo esse processo para que ela não precise ficar pensando, porque provavelmente ele ia tomar uma decisão errada. Então, a IA praticamente ela faz toda essa análise e ela só olha o que precisa produzir, ela copia aquilo e cola para o fornecedor. Então, a chance de erro de ter uma questão de produção, ela fica mínima, né? Porque um dos grandes problemas de marca de moda é gerir estoque. Então, Sim. se tu erra nessa gestão de estoque, tu fica com o teu dinheiro se transforma em estoque, depois tu vai, de alguma forma, precisar queimar esse produto, fazer alguma coisa, ou tu fica com ele muito tempo parado ali, né? Sim. Então, uma das questões que a gente solucionou foi isso, tipo, colocar Sim. IA para olhar. E aí, óbvio, como é que a gente fez isso para fazer essa transição? Não foi simplesmente colocar e ela já sair fazendo. A gente ficou durante 2 meses olhando o que a IA sugeria e eu ficava analisando se iria ser exatamente Sim. parecido com o que eu iria fazer. E aí a gente percebeu que durante 2 meses, provavelmente o que ela estava sugerindo estava mais otimizado do que eu faria, no Sim. caso. Então, beleza, essa ferramenta funcionou, então a gente colocou em Sim. uso. E aí, claro, tem questões que tu consegue hoje otimizar em questão de olhar marketing, olhar performance, questões assim, mas esse é um exemplo que para mim foi Prático. prático. E aí, até trazendo outro de lado pessoal, como eu te comentei, eu tenho minha esposa tem uma clínica capilar, que eu me envolvo também na questão do marketing dela, e ela estava com um problema de SaaS, de um CRM para organizar os leads, no caso. Que hoje a gente tem o Como, que eu acho que deve ser o mais Sim. famoso. Só que o Como é uma plataforma que foi criada antes da IA, né? Então ela acaba sendo muito genérica, precisa atender todo tipo de negócio. E para ela não conseguia mais atender no volume que ela estava. Então, ou se abandonava o Como, só que se abandonasse ia voltar para ter essa organização no WhatsApp normal, que era um Sim. problema. Ou se ficava usando o Como, mas de uma forma que, no fundo, tu precisava ter 3 ou 4 controles. E aí eu construí meio que uma réplica do Como, e aí entra o ponto da IA, que eu acho que talvez seja o grande diferencial quem quer construir um produto do zero, né? É que eu fui pegar exatamente a demanda da secretária e eu construí exatamente no que ela precisava. E olhava todos os dias o Sim. que ela estava fazendo e falava, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui podia facilitar, isso aqui não podia. E aí criei exatamente um como específico para aquilo, onde eu organizava e resolvia 100% do problema dela. Exatamente Sim. otimizada para ela. E aí eu acho que o próximo passo, olhando para isso, se alguém quer construir produto, é construir uma IA que resolve o teu produto 100% e muito bem, e aí depois olhar, existe um mercado para isso? Como é que eu transformo esse produto que eu Sim. fiz para mim e que está funcionando para um novo grupo de pessoas que talvez estejam sofrendo com a mesma... Desculpa, da mesma forma. Então eu Sim. acho que a IA abriu muitas possibilidades,
mas ela também, se tu não tiver foco, eu acho que tu fica construindo coisas sem sentido. E aí o diferencial é o que de fato, no que eu faço no dia a dia, é problema que eu posso resolver para mim, no primeiro momento, e segundo momento, resolvi para mim, realmente isso aqui é útil, me Sim, cortou tempo, me reduziu o custo, me ajudou a ganhar dinheiro, enfim, de alguma forma, isso aqui, será que tem mais pessoas que poderiam usar e poderiam sim, poder aproveitar esse produto? Então tá. Então eu vou agora estruturar isso para sim, se tornar um segundo negócio, sim, né? Então é assim que eu olho hoje a IA e no meu dia a dia eu não consigo mais enxergar. Eu acho que a gente está vivendo uma onda e eu realmente acredito que ela está aberta, assim. Quem está conseguindo aproveitar daqui a pouco vai poder criar grandes negócios. Não sei quantos anos vai ficar, mas acho que é uma ótima janela para quem quer empreender, desde que literalmente construa coisas úteis que sim, vai resolver o problema das pessoas no dia a dia. Não só coisas legais, enfim, né? Mas sim, literalmente coisas urgentes que tu use e fale, nossa, isso aqui é muito melhor do que eu estava usando. E aí eu acho que sim. tu pode ter novos negócios, né? Não, bem legal. Bem interessante. A gente implementa como e faz diversas ah, automações e tudo mais, mas uma das coisas que nós, como assessoria de marketing, a gente passa também é assim, no passado existiam poucas ferramentas e elas eram genéricas e você tinha que, digamos assim, no teu dia a dia da empresa, adaptar o teu dia a dia da empresa à ferramenta. Exato. E agora a IA te possibilita fazer o contrário. É assim, como é que é o dia a dia da minha empresa, funciona no meu negócio aqui, e aí você consegue criar uma ferramenta que se encaixa perfeitamente no teu negócio, porque uma ferramenta SaaS, ela é pensada com processo e tudo mais, mas ela é genérica, ela não vai resolver o problema específico de uma clínica numa cidade específica com um Uhum, tipo de um problema específico. uhum. Ela vai tentar pegar o máximo de pessoas possíveis para botar para dentro e contratar ela, né? E agora se abre essa janela de poder ultra personalizar coisas que antes era muito caro, né? Era impossível fazer. Não, bem legal. É, E eu acho que até essa questão, assim, chega um ponto que tem ferramentas que não conseguem te atender, e aí tu precisa estar com planilha, tu precisa estar com sistema, tu precisa estar com um outro canal ali para conferir se o que está no sistema está certo. Então, começa a criar gargalos de crescimento, assim. sim, E aí, se tu tem esse entendimento de, óbvio, trabalhar com IA, né? Eu lido com isso todo dia, entendo um pouco de código, enfim. E aí tu consegue ver, pô, isso aqui é um problema real e eu, né? E a gente não consegue resolver e não tem sistema que resolver. Será que eu consigo fazer isso? sim, E aí, se tu consegue fazer, tu consegue literalmente deixar ele o mais perfeito possível para quem tem aquele tipo de problema. E exato. aí, esse eu acho que é um grande diferencial quem começa a empresa hoje, porque essa empresa maior, para ela não faz sentido fazer algumas estilizações e também eu acho que ela não conseguiria fazer em função de que ela não foi criada com IA. Ela foi Sim, criada com código bruto na é, mão e qualquer modificação não é tão simples é, assim, né? sim, Então, para quem quer empreender, veja um momento fantástico. exato. Tem uma ferramenta que a gente está desenvolvendo agora que é o seguinte, né? O que que eu imagino também com IA? Que ah, ela consegue te ajudar caso você entenda de processos, né? Porque assim, as pessoas têm achado que a IA vai resolver tudo, mas na prática, ali no dia a dia, se você não entende de processo, de onde é que vem o dado, aquilo que tu quer com tratar aquela informação e direcionar para um outro canal, enfim, né? Você, bem dizer, ela fica dando sugestões genéricas, né? Uhum, Então, assim, para quem entende de negócio e processo, cara, a IA é tudo, sensacional. é sensacional. Só que a maioria das empresas que a gente entra, ou que eu tenho contato, enfim, né? Elas não têm uma clareza do processo. E aí, uma das coisas que a gente vem fazendo, daí algo que a gente vem implementando agora, que daí surgiu a ideia agora, é o seguinte, né? Antigamente, a gente é uma assessoria de marketing e performance, beleza. Antigamente, as empresas ou vinham nos contratar muito em função de mídia paga, de como gerir a mídia paga e tudo mais. Esse ainda é um bom diferencial e a gente investe milhões aí todos os meses e a gente sabe fazer. Só que o que eu vejo que a IA está nos trazendo e o que a gente está tentando implementar é não só olhar para performance ou para
para anúncio, para parte publicitária, mas olhar para a parte de estratégia. Então, todo cliente novo que está entrando na empresa, a gente parou de focar na execução, a gente está focando mais na estratégia. Então, quando entra um cliente novo, a gente vai fazer um baita de um diagnóstico que antes ia levar, talvez, uma consultoria, cobrar o olho da cara para fazer, ia levar um ano. E hoje a gente consegue fazer isso num mês, digamos assim, usando as melhores bibliotecas, das melhores consultorias, e a gente consegue ter um diagnóstico, cara, fantástico, assim, usando boas bibliografias, um bom processo e automatizando com a IA. Então, assim, pô, quem que é o cara da estratégia? É o Kotler, é o cara lá de Harvard. Beleza, pega o livro dele, esse aqui a metodologia que a gente vai usar. Então, entrou um cliente cara, o cara investe 10 mil por mês em mídia. Não importa, ele vai ter o mesmo nível de estratégia que o Kotler lá, entendeu? Então, tipo, a gente tá conseguindo levar o nível de estratégia, de processo que antes era inviável, porque ou é muito caro ou leva muito tempo, para o dia a dia das empresas. Então, essa é a minha visão, digamos assim, do que eu, dentro da minha empresa aqui, estou conseguindo já implementar com alguns clientes. E eu vou dar um exemplo real, né? A gente começou a trabalhar com um cliente de Santa Catarina que ele é aluguel de carros, né? Então, aluguel de carros no dia a dia ali em Florianópolis, Balneário, no Beto Carreiro, enfim, em vários lugares ali ele tem, no caso, locadora de carros. Mas ele também aluga carros para empresas e também vende carros. Então, é uma complexidade grande do negócio, não é só assim, o cara vai ali no site e tal. Aí ele tem loja física, tem e-commerce, tem 3, digamos, canais de vendas e começa a ficar um negócio mega complexo. Aí, enfim, eles nos contrataram e eu implementei essa parte de estratégia. Beleza, o que que eu fiz? Nesse segmento de aluguel de carros, existem várias grandes empresas que têm capital aberto na bolsa. Ou seja, fui lá no portal do investidor, você tem todas as informações do DRE dessas grandes empresas, baixei essas informações e trouxe para um ambiente que eu consiga tratar esses dados. Aí a gente fez uma análise do negócio do cliente batendo com a análise dessas grandes empresas, da Localiza, da Movida, dessas grandes redes, né? E ali eu encontrei várias oportunidades. Então, um negócio que antes ia levar muitas horas para fazer, cruzar DRE, cruzar um monte de coisa, cara, de um mês para o outro, o cliente aumentou em 30% as vendas só por causa de uma informação que eu encontrei ali. A gente tirou, digamos assim, investimento de uma área, colocou na outra, no mês seguinte aumentou 30% as vendas. Isso, de certa forma, não é complexo para fazer, você só tem que entender o processo. Exato. Onde é que está a informação? Exato. Tá lá, beleza. Puxa para cá. Agora organiza os dados. Agora cruza os dados que já estão disponíveis com o teu negócio. Beleza. Aí vai dar algumas divergências. Pô, esses caras fazem isso e tem tal resultado. Tu faz isso e tem outro resultado. Aí, pô, aqui tá uma oportunidade. Então, tipo, antes era meio que nem eu falei, dava para fazer isso no braço? Dava. Só que assim, ia levar quantos meses para cruzar todas essas informações? E agora eu consigo puxar esses dados e organizar de uma forma que eu consigo ajudar o cliente na estratégia no nível de consultoria, sei lá, de uma consultoria muito cara, Sim. num nível ali prático do dia a dia que, cara, aí a gente consegue. E isso é otimizar a performance, o resultado do cliente, mas não necessariamente é fazer um anúncio. Tipo, a mudança não está no criativo, no anúncio, no público. A gente, a partir de uma mudança de estratégia, a gente conseguiu aumentar o resultado do cliente por mudar a estratégia e não mexer no criativo, entendeu? Sim. Então, é um negócio assim que... o que eu quero dizer com isso é que quem entender de performance e conseguir entender de negócio, consegue usar a IA também e ter um baita diferencial, porque o que está muito digamos, no hype, assim, a galera falando, as agências vão morrer. Eu não acredito em nada disso, eu acredito que cada um vai conseguir se aprofundar muito mais nos problemas e resolver problemas mais complexos com a ajuda de uma tecnologia. Que é a mesma coisa não ter um computador e ter um computador, né?
agora eu consigo fazer muito mais. Tem gente que tem Excel há 20 anos e não consegue fazer, né, uma Sim. fórmula básica. Então, é uma ferramenta, só que você tem que entender de negócio e de processo, né? Não, exato. E tem o Cloud, ele faz eventualmente uma. São concursos, né? E se eu não me engano, não sei se foi a última vez que ele fez, ou a antepenúltima, enfim. E aí, dos 3 vencedores, se eu não me engano, 2 não eram programadores, né? Ou seja, um era médico, outro advogado. E o que que é que a gente chega na conclusão ali? Eles venceram porque eles entendiam muito do negócio. Ou seja, cada um, sei lá, quantos mil projetos tiveram. Só que por que o deles venceram? Porque eles entendiam muito do negócio. E a programação o Cloud fazia. Sim, Só que como é que tu ia chegar para resolver um problema real, eles tinham porque era do dia a dia deles. Então, eu acho que a pessoa que é de negócio, hoje ela tem um diferencial enorme, porque ela tem a ferramenta para construir algo que ela tem a visão, sim. né? Ela não precisa de alguém, aquele investimento, e ela consegue testar isso. Pô, com algumas semanas tu consegue botar um produto bom de pé, É. né? Então, eu acho... E outra coisa que eu também acredito, falando, Cris, tu falou de substituição de empregos. Eu não acredito que essa questão, a IA vai substituir tudo. Minha crença é que ela vai ser híbrida. É IA mais humano. Não é só IA substituindo Sim, humano. Então, por exemplo, lá de atendimento, eu vejo muito, coloca IA. Eu tenho pânico disso, porque é a pior experiência possível. No sim. caso, né? De colocar uma IA atendendo e a pessoa percebendo que não. Então, eu acho que a IA onde ela é boa e o humano onde ele é bom. É. Né? Eu acho que aí é o caminho perfeito para construir um negócio que realmente seja olhando para futuro, assim, né? Legal, legal. Eu também tenho essa visão. No início a gente fica meio que com medo, né? Tentando Uhum, entender, pô, aqui tá todo mundo falando, eu tô ficando pra trás. Mas aí você vai vendo assim que, cara, muito é hype, né? Tem a questão exato. daquele medo de ficar de fora e tal, todo mundo falando sobre o assunto. Mas eu também concordo que cara, é ferramenta. Ainda tem um amigo meu que ele, enfim, faz palestra de marketing e tudo mais também. Ele fala assim. Cara, tem muita empresa que fica falando sobre tendência, enquanto tem um monte de pendência dentro da empresa. Então, tipo, tem um monte de coisa que não foi resolvido e que é urgente, e daí o cara fica falando de tendência e tal. Obviamente, a gente tá todo dia usando IA, mas ela não vai matar tudo de um dia para o outro. Talvez em algum segmento, alguma coisa específica, sim, mas não é. Cara, é igual a bolha.com, né? Uhum, Antes todo mundo falava que sem digital todo mundo ia morrer e tal. Cara, passou-se 25 anos, ainda 85% do varejo é físico. Tipo, sim, exato. E é na pandemia também. Todo mundo é, falou, agora vai virar tudo digital, o varejo é, físico vai morrer. E não adianta. Eu acho que essa onda ela é maior do que as outras. Eu acho que isso sim, é um ponto, assim. Eu acho que tem. Outro ponto é que daqui a pouco tu precisa de menos mão de obra. Eu acho que essa é uma questão para fazer as mesmas coisas. Mas, de uma forma geral, eu acho que substituir cem por sim. cento isso eu não acredito. Né? Então, Eu acho que tá, tem. E vão surgir novas demandas a partir de demandas que a gente nem sabe que sim, vão, né, no futuro. Então, é, a questão eu acho que é. E outra também, de estudar como é que funcionam os fundamentos das ferramentas e não se apegar a ficar testando ferramenta nova o tempo inteiro, é, né? Então, é muito pouca diferença hoje em dia de um cloud para um chat GPT, para um, né? é, Então, eu digo mais em questão de programação, daqui a pouco de prompt, de criativo, tu pode ter uma IA um pouquinho melhor que a outra, mas no fundo não é é, tanta diferença a mais como nos primeiros modelos. Então, a ideia mais não é tanto ficar tentando pegar o hype da nova ferramenta, mas entendendo os fundamentos para que daqui a pouco, se tu precisar migrar de uma ferramenta para outra, vai é, super tranquilo, porque a base é a mesma, né? é. É óbvio, né? A gente tá falando de coisas práticas do dia a dia, né? Não Uhum. de construir um SaaS, né? É, exato, 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 Aí, óbvio, daí eu tenho exato. o cara da tecnologia lá vai escutar esse nosso papo aqui e vai É, dizer assim: não. ah, não, vocês não sabem nada do que estão falando, porque é o cara que pensa de forma técnica, né? Uhum. Segurança, escalabilidade, um monte de coisa, mas o que a gente tá falando é das coisas práticas do dia a dia, né? Total, total. E aí, assim, até um ponto tu consegue criar e validar, eu acho que é Sim. importante. A partir do momento que tu viu que validou a ideia, bom, aí pensa em alguém de É, TI para te ajudar, se for o caso, né? exato. Mas tu consegue um bom caminho É, hoje sozinho, né? sim. Legal. Bom, então vamos partir aqui pro bate-bola final, né? A gente já tá em 1 hora de podcast, mais ou menos. Então, se você ainda não se inscreveu
no nosso podcast aí de Performance para Resultados. Se inscreva no canal. E Dani, agora se tu quiser tomar uma aguinha aí para porque a ideia aqui é fazer aquele bate-bola final, onde é que eu faço uma pergunta e você responde a primeira coisa aí que vem na tua cabeça. Então vamos lá. Dani, o que que é empreender para você? Resolver problema. Eu acho que é pensar em problema real e urgente, né? Eu acho que empreender é isso, resolver questões que as pessoas têm no dia a dia e que elas realmente precisam que sejam resolvidas, que elas paguem por isso. Eu acho que, resumindo isso. Legal. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito. Eu acho que demorar para perceber que a empresa existe para atender uma demanda de um público específico e não daqui a pouco existir para eu criar alguma coisa que eu acho que as pessoas gostariam de usar. Uma campanha que deu muito certo. Olha, a gente teve uma recente, vou comentar uma recente, que foi uma que não foi pensada em vender produto, mas mostrar acabamento, qualidade de tecido, né? Que se chama, a gente tem um produto que se chama Toque de Cachemira, né? Que é um material diferente, assim, e a gente construiu toda a história do vídeo falando dos cuidados da peça, como é que ela tinha sido construída, o que que era o material, e subimos ela pensando muito em alcance de marca, e foi uma das campanhas que na história que a gente mais performou. Legal. Um canal de vendas que mais converte hoje. Ah, continua sendo a meta. Os anúncios no Meta. Isso Legal. aí. Você tem alguma ferramenta de marketing favorita? Ferramenta de marketing favorita. Eu acho que hoje é alguma de IA. Não tenho. Ou gerenciador de anúncio, que eu gosto bastante do Facebook. Legal. Onde vocês pretendem chegar com a Simple? Ah, eu acho que a gente quer. O sonho sempre foi se tornar uma das principais marcas nacionais de moda masculina. Acho que o caminho é validar essa loja, essa primeira, fazer ela rodar e bem, para depois poder abrir em outras capitais aí, São Paulo, Rio, Curitiba, Florianópolis, e aí analisando o mercado para onde tiver espaço nesses centros a gente poder ter um espaço de experiência física aí da marca. Legal. Um livro ou um conteúdo que mudou a tua visão de negócios? Olha, eu falei esse do fundador do Waze, e eu acho que teve um livro que eu recentemente li, que foi A Meta, é o nome do livro, é A Meta. E o que é o ponto desse livro? Ele faz com que tu enxergue os teus canais de uma forma única e não de uma forma isolada. Ou seja, tu procura otimizar todo o teu funil para te ver se no final ele deu certo. Só que daí tu olha o teu principal indicador no final, por exemplo, se tu tu precisa de 100 vendas. Então, em vez de tu ficar tentando otimizar adições ao carrinho, entrando numa parte um pouco mais técnica de anúncio, né? Mas para talvez tentar trazer um exemplo mais prático. Custo por clique, CTR, tu olha literalmente como tu traz essas 100 vendas, mas que no fluxo todo, o que interessa é esse número final aqui, e não essas eficiências em números secundários. Eu acho que para a gente ali, principalmente, trazendo também de produção, às vezes a gente olhava, queria produzir com o custo mais baixo, só que isso te demandava fazer mais peças, só que eu não estava precisando daquelas mais peças. No final, eu estava sendo eficiente em produzir algo por um custo menor. Só que para a empresa era ruim, porque tinha saído do meu caixa, ficava no estoque e ao mesmo tempo tomava mais tempo para fazer uma peça que eu não estava precisando e tomava tempo para fazer uma peça que eu estava precisando. Então, acho que olhar a empresa e os funis das áreas como um todo e olhar para o que realmente precisa, em vez de ficar otimizando indicadores isolados, eu acho que faz uma grande diferença. E também ele traz muita questão de olhar o próximo gargalo. Às vezes tu quer otimizar coisas que tu tá ainda no teu passo 5 de empresa e tu quer ficar otimizando coisas que é o teu passo 10. Tu tem ainda 5 coisas para fazer antes de chegar lá. E aí tu fica pensando muito em coisas, só que aquilo aí não vai resolver a empresa.
Sim. né? Então, sempre olhar para o próximo gargalo e ter foco total nele. E esses gargalos, eles sempre se movimentam, né? Então, resolver o próximo, qual que é o seguinte que está me impedindo de crescer? E aí, olhar para esse e realmente enxergar como um fluxo todo e pegar o principal indicador, resolver ele e aí depois olhar para o próximo gargalo. E deixar um pouco de lado de tentar estar com tudo Otimizar perfeito. tudo, É, né? exato. Ter poucas metas e otimizar para elas, E digamos o que assim. realmente precisa. Sim. E a tua meta, normalmente, é ser mais produtivo, né? Para te ser mais produtivo, tu precisa saber qual que é a tua meta. Só que, quando tu tem essa busca, tu precisa sempre também saber qual que é o próximo passo, que está te impedindo para te ser mais produtivo, para sair da escada 1 para ir para 2, da 2 para Sim. 3. E se não adianta otimizar 10, ela não vai te mover 1 centímetro de ponteiro. Sim, legal. Né? Eu tenho algo que eu sempre falo que muita gente acha estranho, que é o custo por lead não importa. Daí a pessoa assim, mas custo por lead não importa. Como é que não importa, cara? É o que eu mais olho e tal. Mas, cara, não importa, porque se tu olhar do negócio, ah, de- a forma como você montou a tua oferta, se você aumentar o valor percebido e vender um produto mais caro, o custo por lead não vai importar. Então, tipo, quem tenta ficar, por exemplo, assim, otimizando muito o custo por lead, na minha visão, tá totalmente errado. Porque a cada vez que você vai tentar investir mais, vai ficar mais caro. E aí você vai ficar frustrado porque aumentou o custo por lead. Só que é natural, porque é o tamanho do mercado. Você está querendo mais mercado, vai ser mais caro. Então vai chegar um momento que não vai dar para otimizar mais o custo, o custo por oportunidade, por carrinho, por oferta, enfim, né? Chega num limite daquele segmento, daquela oferta, daquele segmento, enfim, né? Então, assim, você tem que olhar mais para a área de negócios e ter bons indicadores e uma empresa saudável do que ficar cuidando de algo assim que às vezes. Cara, não vai mudar nada. Eu acho que assim, é importante olhar para te dar pistas, Exato. mas para identificar qual que é o principal passo, não para ficar otimizando, É, né? Então, muitas vezes tu pode fazer uma campanha que ela tá muito mais cara, e aí teu custo de lead vai estar mais caro, ou teu carrinho vai estar mais caro, a pessoa que vai até o checkout vai estar mais caro. Só que se tá trazendo venda, é muito melhor todos esses indicadores estarem mais caros e trazer venda do que tu tá com todos esses indicadores exato. baratos e não trazer venda, porque o que Exato. interessa é trazer venda. É, Então, eu acho que esse olhar para o fluxo inteiro e no final tudo isso se encaixar e trazer venda com ROAS, né, com um retorno sobre o investimento maior possível, é o que interessa. É. O resto é só indicativo para daqui a pouco tu ver pequenos ajustes que tu pode fazer, que vai melhorar isso, mas não que isso Sim. seja o objetivo em si. Exato, é. São secundários, né? Exato. Show. É. Legal, Dani. E quem deveria sentar aqui no próximo episódio? Algum amigo ou parceiro, enfim, alguém que tu lembra aí que poderia sentar aqui no próximo episódio? Olha, eu tenho amigos que são empreendedores, que para mim são referências, assim, que é o Bruno e o Anderson da Cypress, que também são de Farroupilha. Eu acho legal eles serem dali e estarem construindo negócios extremamente relevantes. Eu acho que poderia ser boas mentes show. aí para contribuir. Legal, eles estão na lista aí. Vou chamar eles em seguida. Legal. Legal, então. Dani, prazerzão aí. Obrigado, cara, da presença aí. Chegamos ao fim aí de mais um episódio de Performance para Resultados. Muito obrigado, Dani, pela parceria aí. Obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, clicando no botão. E muito obrigado pela parceria, assistir até o final aí. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.